a gente fala assim, quanto mais milagre na minha vida, melhor. Não, quanto mais milagre na sua vida, denuncia que você ainda é menino na fé. Quanto mais maduro você está em Deus, menos milagre você precisa. Você não depende mais de milagre para poder seguir Deus. Você depende da palavra dele. Então, quando a pessoa não é fraca na fé, vai aparecer maná todo dia, a roupa ela vai ficar durante 40 anos, a sandália vai crescer junto com o pé, vai vir nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, mas quando você atingir a maturidade, aí Deus vai falar assim, agora você vai ter que desembainhar a sua espada. Lutar agora com os guerreiros. Mas vem cá, o mesmo Deus que fazia milagre no deserto, por que não derruba esses guerreiros? Não, porque agora você já é maduro. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e esse, para mim, é um episódio muito especial, porque hoje eu estou aqui na presença dos meus pastores. Aê! Pastores, obrigado pela presença de vocês. É uma honra ter vocês aqui. Poxa, para mim está sendo muito bom estar de volta. Sim. Não é? E teve uma repercussão muito boa, né, Cleiton? Graças a Deus. Nosso último encontro. Mas assim, foi muito forte pra gente aqui, né? Depois que o senhor saiu, a gente ficou conversando ainda. Foi. O impacto que trouxe, ele repercutiu muito. Eu recebi muito testemunho, muito direct das pessoas que assistiram aquele episódio. Foi muito profundo o que o senhor trouxe aqui pra gente. Que bom. Que bom poder compartilhar também, né? Porque a nossa entrega é isso. Você se esvazia, sim, você se possibilita a se encher de novo. Né? Então eu recebi também muitos comentários. Sim. Que bom estar de volta aqui. Que bom também, eu fico feliz. Hoje bem acompanhado, né? Hoje eu tô com meu salário mínimo. O melhor salário mínimo que ele tem, sou eu, aleluia. Pois tem que ficar mais comportado hoje. Vocês vão ver um Jairo mais comportado. Um Jairo diferente. Comedido. Pastora Cassiane, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Cleiton, a equipe maravilhosa. Tô feliz de estar aqui e eu já tinha mandado uma mensagem para você. Sim. Né? E eu falei assim, eu acho que ele não viu a minha mensagem. Não, eu vi, a gente ficou de marcar e... Mas assim, eu tô feliz de estar aqui e eu acho que esse bate-papo, para mim também é muito importante, porque eu acho que descortina muita coisa, sabe? Na visão, no modo de entender, e eu acho que bem legal e que seja uma bênção para todo mundo que vai acompanhar. Amém. Do meu lado esquerdo, nós temos aqui Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? E hoje de castigo, lá no banquinho tá o Wesley, nosso menino Wesley. Gente, é um prazer inenarrável. Nosso menino inenarrável, Cleiton. Falou errado. Tá te corrigindo aqui ao vivo, tá vendo? Por isso que ele tá de castigo. Nos episódios anteriores ele não se comportou como deveria. Mas é muito bom estar aqui, principalmente com a presença dos pastores. Você vai se comportar hoje? Hoje vou, porque eu sirvo lá na Delva, então qualquer escorregada aqui vai afetar lá. Muito bom, gente. Olha só. Hoje eu quero falar com vocês um tema, eu recebo muito direct, e por isso que eu trouxe esse tema, até pela autoridade que vocês têm no assunto, mas como Deus fala com as pessoas. Então eu queria 3 pontos que eu anotei aqui. Existem várias maneiras de Deus falar com as pessoas, mas eu acho que é importante a gente trazer um pouco da nossa experiência e até mesmo da história de vida de vocês, ministério. Eu acredito que Deus falou muitas vezes e de diversas maneiras. Então eu entendo que através das histórias, do que vocês vão compartilhar, as pessoas vão ter mais clareza de identificar a voz de Deus. Justamente de você saber o momento certo que Deus está falando, a direção que Ele está dando, para você poder tomar uma decisão. A primeira coisa que eu anotei aqui, Deus fala com a gente através da palavra. Sim. Eu, pelo menos, tenho vários testemunhos de situações onde eu recebi uma direção de Deus através da palavra. Então ele fala, você abre a Bíblia, você tem ali uma direção. Você tem, você vai para o culto, você através da palavra você recebe uma direção. Vocês, durante a trajetória de vocês, já tiveram situações em que você precisava de uma direção e através da palavra ali Deus foi direcionando, foi dando para vocês uma direção do próximo passo? Primeiro, me fala o seguinte, como é para vocês essa questão da voz de Deus? De que maneira ele fala com vocês? Ou ele fala igual com todo mundo, pastor? Cássio.
Eu já ia falar, meu pastor, sacerdote, por favor, comece. Um começa que o outro vai lembrando. Não, mas assim, eu tenho várias experiências de Deus falando comigo. E de várias formas diferentes. Eu creio que ele tá sempre falando. Sim. E cada um, sabe, vai sentindo da forma mais natural de se entender. Deus fala comigo através de sonhos de forma tão clara que sabe aquela sensação de déjà vu? Sim. É como eu sinto. Na verdade, assim, é tão sério que às vezes eu falo pro Jair, eu tenho até medo de sonhar. Porque eu sonho exatamente o que vai acontecer. Nossa. Com meu pai foi assim, né? Deus levou meu pai. 2 dias antes, eu tive um sonho. E no sonho, olha como é que foi muito, muito tremendo. Falei assim, claro que Deus falou comigo. Porque assim, 2 dias antes, meu pai morreu dia 14 de janeiro. Então no dia 12, eu acordei, me sentei. Aí o Jairo, o que foi? Eu falei assim, eu tive um sonho com meu pai. Deus vai levar meu pai. E ele já estava internado, né? E aí o Jairo falou assim, mas ele falou com você? Eu falei assim, Jairo, eu estava na igreja, o meu telefone tocou. E quando eu olhei o telefone, tinha uma mensagem dizendo assim, já está sabendo? Papai descansou, Deus levou o papai. Uau. E aí eu me acordei aqui, então Deus vai levar meu pai. Aí o Jairo pegou a minha mão, isso era umas 8h pouca da manhã, pegou minha mão, nós oramos juntos pra acalmar o meu coração e tal. O que eu fiz? Eu liguei pra minha mãe, não falei, eu sonhei e Deus vai levar meu pai, né? Mas eu comecei a preparar e aí orei junto com ela, com as minhas irmãs. 2 dias depois eu estava dirigindo um culto na AD Alfa. Tava no altar, dirigindo o culto das mulheres. E aí, de repente, meu telefone toca. Era umas 9 da noite. Eu peguei o telefone, olhei pra menina que tava me ajudando e falei assim, continua aí. E desci. Quando eu desci, eu atendi o telefone. A minha irmã falou assim, já está sabendo? Papai descansou. Nossa. Deus levou o papai. Nossa. E como é pra senhora, exemplo, que nem a senhora falou, Deus fala comigo muito em sonho. Muito. Sonho, cara, eu já sei que Deus está falando. Como que é a questão emocional para você trabalhar isso depois? Porque eu acredito que vem acalma o coração. Sim. Porque quando você sabe que Deus está falando, isso acalma a gente. Mas como que é emocionalmente? Eu acho que quando Deus mostra as coisas tão claramente como mostrou para mim, ele dá também um consolo e um alívio. Porque na hora eu chorei como filha. Sim. E também, eu vou ser bem sincera, eu orei pedindo para Deus curar meu pai, para restaurar meu pai, sabe? Para trazer ele de volta como ele era, porque ele estava definhando. Mas eu creio que quando Deus tem algo que é melhor para aquela pessoa, ele nos dá um sonho para que a gente se acalme lembrando daquilo assim, olha, eu sei o que é melhor, mesmo que você não aceite naquele momento, entende? Então assim, quando eu tive esse sonho, o Jairo orou comigo logo cedo e meu coração, sabe, acalmou, porque eu tava orando pedindo assim, Senhor, salva, né, cura, restaura, porque meu pai não é aquilo que tá ali e tal. Você acredita que depois de 1 ano e meio, mais ou menos, depois. Porque, assim, quando eu recebi a notícia, eu fui pro camarim e recebi a notícia. O Jairo veio e me abraçou outra vez dentro da igreja. E o culto estava acontecendo, certo? Aí eu peguei e falei assim, não, né? Na primeira coisa, não vou voltar. Sim. Mas Deus falou assim, volta. Volta. E eu, na hora, sabe, eu não entendi. Aí vieram algumas mulheres que trabalham comigo e elas falaram assim, pastora, fica tranquila, eu vou avisar a irmã Márcia pra ela continuar. Eu falei, não, eu chorando, Deus mandou eu voltar. Aí, mandou você voltar? Eu falei, eu tenho uma palavra pras mulheres. Subi no púlpito e eu fui falando o que tava, sabe, jorrando do meu coração, sabe, a vontade de falar. E eu subi e aí eu dei a notícia pra toda a igreja estava estava muito cheia. Dei a notícia, aí ficou aquele né? Dentro, todo mundo meio que me olhando, como é que ela voltou? E aí, de repente, Deus me deu uma palavra. E eu falei exatamente assim, olha, eu não perdi o meu pai para o diabo,
Eu não perdi meu pai para o mundo, eu entreguei ele para Deus. Então, hoje, eu posso dizer aqui, acabo de receber a notícia que Deus levou o meu pai, então ele levou para si. E meu pai não morreu, eu sou o legado dele. Uhum. Eu sou o resultado daquilo que, sabe, ele plantou e ele me ensinou. Então, eu falei assim, então ele não morreu, ele continua em mim. Eu sou o legado dele. Quando eu falei isso, você acredita, 1 ano e meio depois, eu estava em casa, a menina foi para me maquiar e o esposo foi levá-la, né? E aí, quando ela congrega lá na igreja, você acredita que ele veio me contar um testemunho desse dia? Olha como é que Deus... Porque Deus está no futuro, Deus está no amanhã. E aí eu conversando, a menina me maquiando, ele falou assim, pastora, tem 1 ano e meio que nós estamos na igreja. Aí eu, que bênção, tá aí ela, a esposa me maquiando, a Samara. E tá me maquiando. Aí ele virou e falou assim, pastora, eu tenho um testemunho para contar. Quando eu cheguei na igreja, eu estava destruído. O meu emocional estava quase entrando em depressão. E na primeira vez que eu fui, a minha esposa foi convidada para o culto das mulheres. Aí eu fui levá-la e sentei lá atrás. E de repente, a senhora saiu no meio do culto e, de repente, a senhora voltou. Quando a senhora voltou, eu não estava prestando atenção em nada. Mas, quando a senhora voltou e falou uma coisa sobre Deus levar seu pai, eu vou ser bem sincero, eu estava numa guerra com Deus, porque eu sempre fui crente, meu pai um homem de Deus, e eu pedi para Deus salvar, Deus, sabe, curar meu pai, e ele não curou, ele levou então toda a minha família, eu e meus irmãos estávamos numa guerra com Deus, e eu estava em depressão profunda, e ele falou assim, Deus me curou naquele dia, eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a senhora voltou e disse, o meu pai não morreu, o meu pai está em mim, meu pai sou eu sou o legado dele. Ele falou assim, pastora, eu voltei para casa, naquele dia curado, liguei para os meus irmãos, para minha irmã, a primeira pessoa que eu liguei, falando, seja curada, porque eu fui curado hoje, o papai não morreu, nós somos o legado dele na terra. E aí eu, sabe, começo a entender que Deus fala sim para curar pessoas. Deus te usa, fala contigo para curar o Lucas, para curar o Jairo. Então, assim, tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus fala que você na hora não entende e só vai entender depois. E no começo vocês falaram algo. Então, assim, Deus fala com a gente todos os dias, mas não é todos os dias que a gente escuta a voz dele. Sim. Ouvir a voz de Deus, a gente pode fazer uma ligação com a questão da obediência, porque olha só, Deus falou com a senhora através de sonho, aí depois Deus falou de novo, direto ao coração da senhora, volta lá. E aí tem a ver com a questão da obediência? Tem uma ligação? Eu creio que sim. Pode falar. Não, eu creio que sim, porque quando a gente desobedece, a gente acaba perdendo o time. E aí o medo de perder o time. É porque se a senhora não obedecesse, a senhora não teria o testemunho para dar hoje. Não teria impactado a vida desse rapaz. Porque eu também teria desculpa, né? Sim. De não ir, porque eu tava triste. Seria um bom argumento. Não, senhor, olha, sou um ser humano, estou destruído emocionalmente, eu não tenho condições de voltar. Mas a obediência da senhora impactou uma outra família. Não foi uma vida, foi uma família. Uma família inteira. Libertou. Daí a importância de você estar atento ao que Deus fala com você. Amém. E nem sempre Deus vai falar o que você gostaria de ouvir. É verdade. Nesse momento ele não falou que a senhora gostaria de ouvir. O que a senhora gostaria é o seguinte, olha, fica aqui tranquila, tal, receber ali o carinho das pessoas. Deus falou que a senhora precisava ouvir para poder ser um instrumento na vida de outras pessoas. E eu nem percebi que poderia ser. Mas eu saí da sala dizendo, Deus me deu uma palavra para as mulheres. Sabe, eu tava certa disso, que eu tinha que voltar. E ainda não sabia qual era, né? Quando chegou no altar que foi o Espírito derramando. Santo usou. Foi derramando. A importância da obediência. Para você realmente poder viver aquilo que Deus tem para você. Pastor, a senhora falou sobre essa questão do sonho, né? Como que a senhora consegue discernir um sonho normal, um sonho da nossa mente, de uma revelação divina, através de um sonho? Quando Deus literalmente está se revelando para mim num sonho, eu não esqueço. Eu sei de cada detalhe dele. Eu percebi isso, claro, com o tempo, né? Eu ficava assim, meu Deus, aquele sonho não sai da minha cabeça. E tem sonho que você... Menino, eu acho que eu sonhei hoje, eu nem me lembro. Tem sonho que você esquece. Você acorda de madrugada e fala, amanhã eu não posso esquecer Não posso esquecer, sonho. já esqueceu. Acordou, esqueceu. Mas quando Deus fala comigo, eu lembro de detalhes, sabe? Cada detalhe eu me lembro.
do sonho. E assim, são várias experiências que eu já tive com Deus dessa forma. Mas também tive assim, Deus está falando comigo aqui, eu vou ter que ir ali. Eu tenho que fazer isso. Eu tive uma experiência de Deus falar comigo, de eu nem saber que eu poderia estar sendo usada para o Lucas. Tô dando um exemplo. Na igreja, eu tenho um testemunho de uma das minhas lideradas, a Marli. Ela perdeu o esposo de uma forma muito abrupta. E ela ficou revoltada com Deus, porque era um homem de Deus. Como é que podia ter morrido daquela forma, né? Ele foi assassinado. E ela ficou muito nervosa. Ele era da polícia, né? E tal. Então ela não ia mais na igreja há muito tempo. Aí os pais foram a AD Alfa, começaram a congregar lá e eles viviam chamando e ela, não vou, porque eu não quero saber de Deus. Não quero. E foi criada na igreja, né? Com filhos e tal. E aí, um dia, a mãe falou assim, hoje é festa na igreja, se você quer me dar um presente, eu quero que você vá. E ela falou, eu vou. Hoje, mas não quero que vocês me apresentem a ninguém, vou sentar lá atrás, vocês podem sentar lá na frente, e aí eu cantando num culto, isso ela me contando, tá? Eu desci do púlpito e ela estava sentada na última fileira, no meio, então, tipo assim, não tá na ponta, né, pra ela me chamar. Sim. Eu desci do púlpito e fui até ela, porque quando Deus me fala assim, desce, eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém, mas eu não sei quem. Aí eu comecei a caminhar, olhei pra ela. Deus sabia o que ela falou para a mãe dela antes de sair. Eu olhei para ela e falei, vem cá, Deus mandou eu te abraçar. Porque eu só obedeci. E aí hoje ela é uma das minhas lideradas na igreja. A senhora se permitiu ser usada naquele momento. Então assim, pela obediência. Tem certas falas de Deus que literalmente é muito pessoal ali, e tem essas que eu ouço a voz de Deus, ou Deus fala comigo através de sonhos. E olha só que interessante, porque o tema de hoje é a maneira como Deus fala com as pessoas. Sim. Então eu anotei três pontos aqui, e ela já trouxe uma outra linha, que Deus também fala através de sonhos, e eu não tinha notado. Então, para você ver que através de sonhos, Deus também fala com algumas pessoas. Sim. E você tem certeza que é Ele, porque você reconhece a voz dele. Só que você também precisa estar atento. Se você não estiver sensível, Ele pode falar e você não perceber. Sim. Então, no dia a dia, você está mais atento ao silêncio de Deus muitas vezes, porque muitas vezes ele permanece em silêncio, ou ao barulho que o diabo faz na sua vida, colocando medo, impedindo você de ouvir o silêncio de Deus. Acho que também é uma boa reflexão. Pastor, olha só, eu falei sobre através da palavra, e eu anotei aqui um versículo, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então aqui fica muito claro que a palavra é a direção. É onde se você estiver atento, você vai entender o próximo passo, a próxima decisão. Você teve alguma experiência nesse sentido também? Então, temos que observar o seguinte, Cleito. Deus, ele fala muito mais com a sua manifestação do que com a sua voz. Porque a gente fica muito atrelado, eu quero ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não é um timbre. Uhum. Não é? Como que Deus trouxe ao mundo físico a criação? Não foi em que língua? Hebraico? Uma voz audível? Através da física quântica conseguiu mexer com as partículas e começaram as coisas a se formar no mundo físico. Precisamos entender que Deus, ele não vai trabalhar unicamente, tá? E principalmente, especialmente com timbre de voz. Deus vai trabalhar a voz de Deus, que nós chamamos a voz de Deus, porque nós queremos assim, é através da manifestação do poder dele e da vontade dele, ok? Então, se você olhar Hebreus capítulo 1, verso 1, ele vai falar que antigamente Deus falava através dos profetas de várias maneiras diferentes, e hoje ele fala através da sua palavra, ou seja, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o verbo na nossa língua portuguesa é movimento. Então, o verbo está em movimento, que é uma pessoa. Deus nunca vai falar com você primeiro, nunca vai falar com você parado. Deus sempre vai falar com você em movimento. Então você precisa se movimentar para que você possa ouvir a voz de Deus. Se você olhar bem, como que Deus falou para Abraão se na época de Abraão não tinha Bíblia? Deus vai falar para ele capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, Deus vai vir falando com ele. Não tinha Bíblia, porque dentro de nós, eu falo Bíblia como uma das escrituras. Uhum. Porque existem duas escrituras,
ok? Salmo 19 vai dizer... vamos tentar dar uma olhadinha aqui, só para a gente poder ter esse respaldo bíblico. Salmo 19 vai dizer para a gente uma das escrituras, tá? Salmo 19 vai dizer o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, é o que está aqui. Nem palavras. Ou seja, essa é uma das formas de Deus se manifestar. Então, primeiro, vamos lá, há uma sequência. Deus não vai falar aos seus ouvidos, Deus vai falar ao seu coração. Primeiro que já desmistifica. Então Deus pode falar através da sua palavra, porque você pode estar andando com Jesus do lado e não ouvir a voz dele. Os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam com Jesus. Jesus pregou para eles e eles não ouviram. Não basta você ir à igreja. O melhor pregador pode estar pregando na igreja aquele dia e se o teu coração não estiver aberto, você não vai ouvir a voz de Deus. Verdade. A voz de Deus que eu falo, Deus... Por exemplo, eu posso pregar uma mensagem na igreja como seu pastor, mas Deus não falar contigo através do Jairo. Deus pode falar contigo através do aperto de mão do Cleito. Através do café que você vai tomar lá no Espaço Gourmet. Através de um sorriso de uma criança. Então Deus não fala aos ouvidos, Deus fala ao coração. Por isso que ele fala que ele não rejeita um coração contrito. Porque o seu ponto de alinhamento com Deus é um coração quebrantado. Nossa. Então, para você ouvir a voz, você tem que estar com o coração aberto. Sim. Quebrantado. Muito bom. Ok? Porque você pode estar na igreja, você pode estar sonhando. Acho que vale aí, não, o Aguiar falou o seguinte: pastora, como que a senhora sabe? Eu quero até pontuar isso para que hoje a gente às vezes quer ouvir muita voz da nossa. Olha só, nós temos várias vozes que podem nos guiar. Sim. Temos a voz do dinheiro, que é um outro Deus. Temos a voz da nossa necessidade, que é totalmente biológico. Emoções. Temos a voz das nossas emoções, ok? Que a emoção é uma areia jogada nos olhos, as emoções te cegam, ok? Nós temos a voz do amor, nós temos a voz da carência. Do desejo, né? Do desejo, ok? Jesus vai falar isso numa parábola que ele vai falar sobre as ovelhas. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, mas ele vai falar da voz do ladrão, da voz do lobo, da voz do salteador. O ladrão, ele não tem nenhum problema emocional com a ovelha, mas o ladrão ele tem um problema comercial. Então ele vai fazer isso porque está inerente a ele, ok? Então está dentro de nós esse ladrão. Vamos botar assim? Esse ladrão. Ladrão de quê? Eu quero tirar proveito. Se eu não tomar cuidado, esse ladrão que Jesus fala, esse ladrão sou eu. Esse lobo também pode ser eu, porque o lobo não tem nenhum problema emocional com a ovelha, mas ele tem um problema, na verdade, uma carência, ou melhor, uma necessidade biológica. O lobo se alimenta de ovelha e eu posso, às vezes, estar tratando um negócio com alguém. Eu posso ser o ladrão, se eu só estou vendo um lado monetário que eu não tenho nenhum problema contigo aqui, mas eu posso estar sendo um ladrão, estou querendo me aproveitar disso. Esse é o lado ladrão do Jairo, que não posso deixar aflorar. Ok? E tem o lado do Jairo, que é o lobo. Eu só estou querendo você, porque eu preciso, para minha sobrevivência, não tem nada contra você, mas em detrimento do que vai acontecer, eu quero. Mas tem a voz do bom pastor, esse dá a vida, a voz do amor pelas ovelhas. Aí é diferente. Então, como que você quer ouvir? Confundi, mas a minha missão aqui é confundir. Não, mas é profundo. E olha só, se você pegar só esse começo, cara, tem muita coisa forte aqui. Do que o senhor falou. Uma coisa que eu aprendi com vocês, essa questão do movimento, que Deus não age, ele reage. A primeira vez que o senhor falou isso num culto e eu, caramba, é isso. Então, exemplo, Deus fala muito comigo assim. Porque conforme eu vou me movimentando, ele vai me direcionando. E se não é para ser feita a vontade dele, ele não permite que aquilo aconteça. Mas aí você tem que ter maturidade, que entra um pouco no que a pastora falou no começo, para obedecer. Porque nem sempre o que Deus vai te falar era o que você queria ouvir. Então, olha só, então tem a questão do coração, você está com o coração aberto para ouvir a voz dele. Aí entra a questão da obediência, entra a questão de você estar em movimento. E aí o senhor complicou quando o senhor falou todas essas possibilidades de você se confundir com a voz de Deus. Posso complicar mais ainda? Cuidado com a obediência exacerbada. Como assim? Você vai estar obedecendo a quem? Quem que você vai estar obedecendo? O senhor falou sobre isso esses dias no culto. Vamos ver se ele... Tá? Por exemplo... Não, vamos lá, Zó. Eu posso dizer o seguinte, ó, eu estou seguindo o Waze. Você coloca o Waze aonde eu quero chegar. Sim. Ok? Então, eu vou obedecer ao Waze, que vai me dizer exatamente os pontos, ou eu decido obedecer
aquela minha voz dizendo para mim mesmo que eu sei, que pode ser a voz do meu orgulho. Waze. Tem que seguir o Waze. Mas nem sempre é assim. Eu conheço pessoas, não só uma, mas pessoas que falam assim, não é possível que esse Waze está me dando esse caminho. Eu sei o caminho que eu passo todo dia. Sim. Acontece. Eu passei por isso recentemente. Meu processo recente foi isso. Eu tinha certeza que Deus estava falando. E todo dia eu orava, Senhor, seja feita a tua vontade. Não quero fazer nada que não seja a tua vontade. Na minha cabeça eu tinha certeza. E o que eu estava fazendo não era o que Deus queria. Deus fechou a porta. E para ter certeza eu insisti. Não deu certo. Acalmei o coração. Falei, não era para ser. Mas se você me perguntasse, eu falar, não, aqui, ó. E eu encaixei. Ó. Deus fez assim, porque eu tenho mania. Como analítico, você tem mania de querer entender o milagre. E aí uma outra coisa que eu aprendi. Milagre não se entende. Quando você entende milagre, deixa de ser milagre. Uhum. E eu tinha essa mania. Então eu queria, não, Deus vai fazer assim, ele vai usar a pastora, depois vai usar o pastor, ele vai fazer... Eu construía tudo. E aí Deus veio e falou, não vai ser assim. Você não tem que entender, você tem só que se permitir. E ele não permitiu algo que eu tinha certeza que era para ser feito. E aí quando o senhor pregou esses dias, por isso que me marcou, porque foi resposta ali de oração, foi uma direção, encaixou. Mas realmente, tem momentos que você tem certeza que é Deus que está falando. E não é. Ele está falando sim, mas não o que você está entendendo. Porque nós temos a tendência a entender aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. E ele não faz aquilo que você gostaria, mas aquilo que você precisa, porque ele já sabe o seu futuro. Então eu passei por isso recentemente. Muito bom que o senhor trouxe. E obedecer. Então, precisa tomar esse cuidado, Aguiar. Por quê? Porque o obedecer está muito atrelado à submissão. Sim. Mas a submissão também está muito atrelada ao entendimento. Então o povo perece por falta de conhecimento. O povo fica aprisionado, está lá em Isaías, por falta de entendimento. Então, conhecer é uma coisa, entender é outra. Eu vou conhecendo a vontade de Deus. Assim que eu vou conhecendo a vontade de Deus, eu passo a entender algumas coisas da minha vida para o meu crescimento. Então, até para poder eu obedecer à voz de Deus, eu preciso ter um entendimento dessa voz de Deus. Porque Deus também vai falar algumas coisas para você que aos seus olhos e isso vai ser na maioria das vezes, elas não têm lógica. Entendeu? Ela não tem lógica. Mas se tiver lógica, não é Deus. Não faz sentido. Porque fé não anda com lógica. Fé não anda com controle. E na maioria das vezes nós queremos está em nós, está inerente no ser humano. Eu preciso ter o controle, porque eu tendo controle, e o entendimento é muito atrelado a isso. Quando eu quero entender, é porque eu quero manter o controle. Entendeu? Então, eu preciso me vulnerabilizar. Sim. E nessa minha vulnerabilidade, ok? Não negligência, mas na minha vulnerabilidade de saber que Deus pode falar algo comigo e que eu estou obedecendo realmente a voz de Deus, eu vou errar. Vou errar. Mas esse erro vai quebrando o meu orgulho. Vai me construindo. Vai me permitindo ver que o que aconteceu comigo de eu ter errado, mesmo ouvindo a voz de Deus. Por exemplo, a gente teve um caso, eu e Cassiane passamos por uma fase na vida que durante 7 anos Deus resolveu moldar a gente. Eu e Cassiane. Nós ouvimos claramente a voz de Deus, faça isso. E eu e Cassiane fomos criados na igreja de ouvir a voz de Deus. Só que, volto de novo, nós temos um problema muito grande que ouvir a voz de Deus é profeta. Sim. O profeta vai chegar e falar isso, cuidado com isso. Principalmente quando o profeta fala do seu passado para poder alcançar o seu emocional. O profeta nunca foi para poder revelar futuro, porque se o profeta fosse para revelar futuro, você não precisaria de fé, você precisaria de um profeta. Então a gente tem um problema muito grande. Você vai complicando mais ainda. Sim, Cleito. Acho que eu estou entendendo. Aí ele... Cleito, mas não é isso. Eu quero que o profeta fale. Olha, aí a gente coloca. Olha onde a gente coloca a nossa fundamentação. Se Deus falar que tem que fazer isso, olha, Deus está me revelando o futuro, eu tenho que fazer isso, então eu vou obedecer. Descarta a fé. Você não precisa então de fé, porque você está tendo controle daquilo. O profeta já falou tudo. Já revelou tudo. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu sei que elas vão acontecer. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Por aquilo que eu ouço. Mas também, fazendo dessa forma que você falou, parece que a pessoa está se eximindo da responsabilidade do ato. Sim. Porque se ele só fez o que o profeta mandou, se der errado, a culpa foi dele, não foi minha também, não. Exato. E com base no que o senhor falou, quando Deus pediu para vocês abrirem a igreja em Alphaville?
Foi mais ou menos isso que você falou, não fazia sentido. Não fazia sentido. Foi para vocês quando Deus começou a falar? Deus vai afunilando. Olha só, Deus fala todo dia, ele está falando contigo. Isso está dentro de nós. Por exemplo, não confunda a Bíblia, eu vou complicar mais ainda, mas faz parte. Eu quero descortinar. Sim, eu aprendi a escrever a dissertação de mestrado com as dúvidas que os professores colocavam diante de mim, Cleito. Eles chegavam na sala de aula, eles eram provocativos, é isso que faz a gente crescer. Entendeu? O que faz você ter tempo, relacionamento, é você fazer a comida e não você comer comida pronta. Entendeu? Senta para poder fazer comida, para poder discutir o assunto, para poder crescer. Vamos lá. Aí, o próprio Deus fala com isso. Senta comigo, vamos tentar contra-arguir, vamos conversar, falando para Jó, me mostra a sua causa, eu quero conversar contigo. A gente não quer isso, a gente quer tudo pronto, entendeu? Então, como que eu vejo isso? Fácil, né? A forma que eu descortino e coloco dúvida em você vai fazer você, pastor, piora tudo. Não piora. Vai fazer com que você cave um pouquinho mais para você beber a sua própria água e depois se transbordar para poder dar para outros. É como uma mulher samaritana. Pegava água para si mesma e depois ela estava pegando água para os outros e a cidade conheceu Jesus através dela. Mas olha o que diz a Bíblia aqui, ó. Deixa eu ler a Bíblia para a gente poder ter a base, né? Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha do que nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-lo no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como de bárbaros, tanto sábios como os insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele vai, a partir do verso 18. Ele só um contexto aqui para você poder entender. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, nós não podemos dizer que Deus não manifestou o poder, a palavra, a vontade dele, porque Deus o tempo todo está manifestando isso. É o que ele está dizendo aqui, ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Eu não posso falar assim, olha, eu nunca li a Bíblia, eu sou analfabeto, eu estou lá na tribo indígena, porque essa é a nossa indagação. Como que as pessoas vão conhecer Deus? Eles podem conhecer Deus com outro nome, como Melquisedeque. Quando Abraão encontra com Melquisedeque, era o mesmo Deus, só que eles tinham nomes distintos. O mesmo Deus. Você vai ver lá no Gênesis falando sobre isso. Então, hoje, Aguiar, eu posso perceber Deus nas coisas que Deus fez. Se eu estou com o coração aberto, eu não posso apresentar desculpas para Deus dizendo, Senhor, eu nunca ouvi a tua voz. Porque as coisas invisíveis de Deus, ele colocou visíveis para que ele pudesse comunicar com a gente. Então, Deus vai falar contigo através de um canto de um pássaro. Deus vai falar contigo através de um abraço. Deus vai falar contigo através do sabor de uma comida. Ou você não faz assim, que comida gostosa. É de Deus, hein? É de Deus. Vai ter no céu. Aí você fala assim, aí quando você tem a percepção de Deus, você começa a ouvir Deus falando assim, olha, eu te dei a saúde, o paladar, para você poder entender que quando eu falo sobre comida, eu não falo sobre uma satisfação do homem, mas eu falo sobre uma comunhão entre seres humanos. Então, você vai ouvir a voz de Deus de acordo com o seu entendimento. Só que você não pode se excusar disso, porque todos nós, independente de ser crente ou não crente, Deus colocou dentro de nós a semente dele. Então não existe ateu, existe um Deus mal apresentado. Forte. Você não pode falar que a pessoa não acredita em Deus. Não, existe um Deus mal apresentado. No fundo ele sabe que existe. Pastora, como que foi para a senhora quando Deus pediu para vocês irem abrir a igreja em Alphaville? Aí, não era o Jarim que ia falar? Conta, Jarinho. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de mudar o tema, rapidinho. Não, eu também tenho uma aqui, só para deixar aqui. Vamos lá, vai lá.
Só para deixar um pouco mais claro isso, né? Sim. Uma coisa que eu já percebi na minha vida é que os profetas surgem na minha vida e falam comigo apenas para confirmar algo que já estava no meu coração. Isso eu já tinha percebido. Exato. Só que isso é consequência da minha falta de fé. Porque eu já tinha esse sentimento e eu não obedeci, por isso Nós que gostamos disso, Aguiar. Confirmação. Entendi. Tá no nosso brio. Uma necessidade que carregamos. Sabe o que é isso? Isso é a síndrome do irmão mais velho do filho pródigo. Faço tudo certinho. Sou merecedor da vaca, do boi, do cabrito. Tá fazendo tudo certo. É a síndrome. Tá em nós. Por isso que todos os dias a misericórdia de Deus tá lá do lado da nossa cama. Porque senão nossa vaidade, nosso orgulho nos leva pro inferno. Tá em nós isso, não tem jeito. Então é errado eu, por exemplo, ir para um evento pensando, nossa, lá Deus vai falar comigo, lá eu vou ter uma palavra. Isso é tipo falta de fé ou não? Cuidado com essa expectativa, porque você pode criar uma expectativa dentro de uma carência, dentro de uma necessidade, dentro de um desejo, ok? E isso pode te frustrar. Apóstolo Paulo vai falar sobre isso na primeira carta dele aos Coríntios, que ele vai dizer no capítulo 11, a partir do verso 2 ou 3 ali, 12 ou 13, depois você vê lá. Também não sou obrigado a saber tudo isso. já tá mastigado. Antigamente não tinha isso, né? Não tinha capítulo nem versículo. Mas tá lá, depois você procura. Que muitas pessoas entram na igreja e entram de uma forma esperando melhorar por aquilo que ela vai comer. Isso é expectativa. E elas saem de lá pior. Ok? Porque elas criaram uma expectativa em comer, em receber e não dar. Você quer ouvir a voz de Deus, não cria expectativa, cria perspectiva de chegar lá e falar assim, eu vou poder contribuir. E nisso Deus vai falar com você. Eu vou para esse evento fazer o quê? Eu quero receber de Deus. Para você receber de Deus, você tem que dar. Lembra de uma passagem que a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ok, a gente pensa que se encher do Espírito é cada vez mais receber, comer de Deus. Só que o versículo seguinte diz para você poder salmodiar, cantar, ou seja, se encher de Deus é exatamente você se doar para outro. Então você quer ouvir a voz de Deus? Vai para um lugar com a perspectiva e não com a expectativa de doar e não de ser um consumista. Aí voltando ao apóstolo Paulo de novo em Coríntios, ele fala assim, então por isso há entre vós muitos doentes, muito fracos, porque não discerniram que o corpo é compartilhar. Então você quando cria uma expectativa, você pode sair de lá frustrado. Não é que seja errado, é porque até então, até agora, eu não sei se a pergunta sua foi boa ou ruim, porque até agora você estava ainda numa escuridão sem saber o que é isso, ok? Então hoje já foi colocado luz. Então quando você chegar no lugar, não vá naquele lugar para exclusivamente ouvir a voz de Deus, porque senão você pode ouvir a voz do diabo e pensar que é a voz de Deus, se a tua necessidade te levar a isso. Eita. Segura essa, cara. Muito bom. Porque o diabo ele vai falar o que você quer ouvir. Lembra o que ele falou para Eva? Deus tinha falado para Deus nunca tinha se dirigido para Eva. Deus tinha falado sempre para Adão. Deus falou para Adão, se comerem dessa árvore. Aí a serpente chega para Eva, distorce tudo e fala assim, ó. Aí a Eva fala assim, olha, Deus falou que se comer, se tocar, Deus nunca tinha falado de tocar. Mas Satanás falou que ela queria ouvir. Então, pelo fato dela querer ouvir aquilo, a árvore se tornou agradável. E a árvore, não foi o diabo que colocou a árvore lá, foi quem? Deus. Foi Deus. E engraçado também que não foi Deus que colocou a serpente, não foi o diabo que colocou a serpente lá, foi quem? Deus. E não foi o diabo que fez a serpente. Quem fez a serpente? Deus. Deus fala que você precisa ouvir o diabo que você gosta de ouvir. Exato. Pegando um gancho, então, para a pergunta que eu fiz sobre quando vocês ouviram Deus a primeira vez para vir abrir a igreja em Alphaville, porque o ponto número 2 que eu queria trazer aqui é quando Deus fala com a gente através de pessoas. Então, quando Deus falou para vocês irem para Alphaville, Ele usou pessoas também para confirmar? Como que foi esse processo? Eu estava débil, sem saber para onde ir. Sem direção. Eu nunca pensei em abrir igreja. Até que começou a funilar. E nós já estávamos dirigindo um culto na Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, pastor João Nunes. E o culto, a Cassene começou a dirigir no culto, né? Quanto tempo você ficou dirigindo o culto sozinha? Sozinha. 3 anos. 3 Sozinha? Sozinha. Ela me chamava, não, eu tô aqui produzindo. Ele não queria assumir o pastorado. Ah, então teve Eu uma sempre fugi luta disso. contra a questão do chamado. Mas o senhor já sabia que isso ia acontecer em algum momento ou não? Já.
Tá postergando. Mas ele só. fugia. A senhora sabia? Deus já tinha mostrado para a senhora também que ele Sim, tinha porque o chamado já estava nele. Só que ele fugia. Ele falou, não, eu sou músico. Eu não sou pastor. Sou músico, produtor, empreendedor. Aí ele ficava gravando outros cantores e eu ia dirigir o culto. No meu 3º aniversário, que todo ano a gente fazia aniversário de 1 ano, 2 anos, 3 anos do culto. Aí eu falei, você tem que ir. Aí ele falou assim, não, então eu vou. Aí nesse dia, Deus pegou ele e sacudiu mesmo. Então a senhora ficou 3 anos dirigindo o culto sozinha. Sim. O pastor fingindo que eu não estava entendendo o que Deus estava Exatamente. falando. Lerdo. Não, dando uma de lerdo, tá? Dando uma de Mas já lerdo. sabia o que ia acontecer no final. Eu aprendi que Deus pede o que não faz sentido, que é para glorificar o nome dele no final, e pede o que você não quer fazer porque tem uma ligação com o seu propósito. Você vai ajudar muita gente, viu? Porque tem muita gente que tá hoje dando uma de lerdo pensando que Deus vai esquecer ou vai caducar. convencer Deus, Não, vai caducar. Sabe aquela multa quando caduca? Caducou a dívida. Não. Se você estiver burlando o processo, você vai cada vez mais dificultar a sua vida. Vai Porque a Bíblia atrasar fala tudo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Ok? O seu propósito está atrelado ao seu chamado, ao seu dom, à sua profissão. Tem que estar tudo linkado uma coisa com a outra. Então, quanto mais tempo... Porque você já entendeu. Só que eu estou ganhando 100 mil, 1 milhão, 500 mil no que eu estou fazendo, então você acha que eu vou... Não, aí você começa a ver que o dinheiro, na verdade, começa a se tornar um vazio. Um sonho, quando volta para você, quando não está em Deus, ele volta de forma dobrada, trazendo para você uma consequência maior. Então, às vezes, a gente procura realizar um sonho fora de Deus, com carro novo, com casa nova, com viagens, isso acaba aumentando o tamanho da cratera. Mas tem algo importante. Cratera. Tem algo importante aqui, que é aí onde entra a sabedoria da pastora. Porque olha só, são 3 anos dirigindo um culto, onde Deus já tinha mostrado algo para a senhora com relação ao ministério. Como que foi para a senhora? Deus já mostrou para a senhora, já tenho clareza. E eu assumi, né? A senhora assumindo um culto, e acredito que não era fácil conduzir esse culto ali sozinha. E ele fingindo que não está entendendo. Não é comigo. Tô trabalhando, tô ocupado. É isso aí. Como que foi para a senhora esse processo? Então, eu vivia, realmente eu ficava no pé. E eu já era cantora. Saindo, cantando. Porque, olha que interessante. Quando aconteceu de começar o culto, o nosso pastor entregou para nós 2. Aí o Jairo falou, não, vai você. Entendeu? Porque nós tínhamos sido consagrados ao pastorado em 2005. Nós começamos o culto em 2007. Então que eu digo eu. Aí eu assumi. E peguei o culto e comecei a fazer. Fiquei 3 anos. E aí, nesses 3 anos, eu ficava assim, quando que você vai? Amor, você tem que assumir. E aí, vamos dizer, depois de 3 anos, eu sou a líder. Eu poderia me perder aí. Não, porque eu sou a líder, porque ele nunca veio. Então, é justamente isso, que é o emocional, né? Porque o emocional quer falar. Só que eu sempre tive muito temor a Deus, né? E eu sabia da promessa que Deus tinha já conosco. Tanto é que nós somos consagrados no mesmo dia, na mesma hora. E eu não estava prevista para ser consagrada a nada. Porque eu já era missionária, né, na nossa igreja. E eu fui para a consagração dele. E aí, quando ele se ajoelhou e o bispo, né, colocou a mão sobre a cabeça dele, ele perguntou onde está a Cassiane. Aí eu estava ali como a esposa que estava apoiando. Sim. Quando eu me ajoelhei e o bispo colocou a mão na cabeça dele e colocou na minha, na hora eu achei que o bispo ia me consagrar a missionária de novo. E na hora eu ainda pensei assim, duplamente consagrada, glória. Já sou Deus. Não, na hora, sabe, eu estava chorando, emocionada com ele. Mas assim, então tudo aquilo ali já era promessa de Deus se cumprindo na vida dele e na minha. E assim, quando houve essa junção de consagração de nós 2 juntos ao pastorado, eu não esperava, obviamente, só que assim, eu sempre me coloquei no meu lugar como a esposa. O Jairo não estava dirigindo o culto, mas ele era o meu sacerdote. Então, mesmo sendo a Cassiane, cantora, famosa, que todo mundo, para pra ouvir, porque é a Cassiane. Isso nunca me fez sentir menor dentro da minha casa, sabendo que o meu marido é o meu sacerdote e ele que vai determinar. Então, assim, ele falava assim, vai, eu só ia, obedecia. Vai, vou. Até que, quando a gente fez 3 anos, eu falei, amor, é aniversário do culto. Não, eu vou.
Nesse dia, Deus falou diretamente com ele e ainda falou mais, tá? Porque eu dirigi o culto uma vez no mês. E aí, eu virei e falei assim, Jairo, você precisa assumir o culto. Ele virou e falou assim, Deus falou comigo que nós precisamos dar o dízimo do tempo. Aí eu, dízimo do tempo? Porque meu único dia de descanso da minha agenda era terça. Deus falou com você a respeito de mim, então, no meu tempo. Aí ele pegou e falou assim, o dízimo. Aí eu falei, mas quando ele falou dízimo primeiro, eu falei, esse dízimo, graças a Deus, nós somos fiéis. Ele falou, não, do tempo. Aí eu falei, tá, mas eu dou toda, né, a terça-feira do mês, eu dou. Aí ele falou, não, agora é toda terça. Eita. Aí eu olhei pra ele e falei, toda terça? Tipo, 3 anos ele não vem. E quando ele vem, agora é toda terça. Então aí começou dessa forma. Aí quando ele assumiu o culto, foi uma coisa, sabe? Isso foi em 2010. 2010. Engraçado que eu fugia tanto, Cleito, que o pastor falou com a gente assim, qual o dia vocês querem fazer culto? Aí eu falei, Cassiane, qual é o pior dia pra culto? Porque a priori era segunda-feira, só que segunda-feira no Rio é um dia que funciona bem. Lota. Só que eu fugindo, eu coloquei todas as dificuldades. Falei assim, pastor, aí perguntei, Cassiane, qual é o pior dia? Porque o melhor dia da semana é segunda-feira. Não, segunda-feira não. Quarta-feira já tem. Não, quarta-feira é um bom dia. Já tem. Não, quinta, porque os cultos, os dias de cultos lá, o dia de culto é quinta-feira. Aí eu falei, Cassiane, o pior dia é terça-feira. Ninguém quer ir pra terça-feira no culto. Vamos fazer assim. É culto de. Qual horário? À noite. À noite. Vamos fazer. Aí o primeiro culto encheu. Aí o segundo culto encheu. Deu certo. Aí o terceiro culto, na terça-feira, encheu. Aí o quarto culto encheu. Nós tínhamos 4 cultos às terças-feiras. 6 da manhã, 10 da manhã, 5 da tarde. Só que nesse ínterim de horário, curso. almoço tinha curso de teologia. Eu sempre investi em pessoas. Aí depois um culto 5 horas da tarde e outro culto 7h30 da noite. Aí foi quando o senhor começou a se permitir a viver aquilo que Deus já estava cobrando. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou conjecturar. Direito de resposta. Eu vou conjecturar. Porque eu tenho que dar respaldo bíblico. Apóstolo Paulo não andou com Jesus. Sim. Ok? Ele era um fariseu, um cara que estudou muito bem a Torá e tal, um rabino fino, viu a morte de Estevão, concordou com isso e tal, e teve um encontro com Jesus no caminho. Tá lá, C maiúsculo. 3 dias ficou cego e tal, 3 dias. Observa os números. Só que ele não andou com Jesus, a partir ali ele teve um encontro com Jesus. Eu conjecturo de que, para acelerar o processo, quando Jesus foi assunto aos céus e tal, uma conversa entre Deus e Jesus, eu tô conjecturando. Sim. Não é heresia, porque você vai entender. Aí Deus conversando com Jesus fala assim, meu filho, é injusto. Paulo, que foi, depois de você, meu filho, o maior missionário, o segundo maior missionário, não passa um tempo contigo. Os discípulos passaram 3 anos, 3 anos e meio, 3 anos e o Paulo não. Aí o que acontece? Aí a Bíblia vai falar que Jesus, então, Paulo vai ter 3 anos de intensivo na Arábia com Jesus. Com Jesus. Por quê? Para poder acelerar o processo. O que eu vejo, o que eu vi ali, eu estava postergando, atrasando. Aí Deus, para poder não transformar a bênção em maldição, Deus acelerou o processo. Era para ser um dia só, tá, Jair? Mas como preciso te levar para Alphaville, lá você vai ter muitos desafios, vou colocar o desejo no teu coração, 4 cultos por dia, por terça. Então multiplica isso vezes mês, vezes anos, você vai ver exatamente os anos que eu perdi. Caramba. Aí vocês vieram pra cá em 2015. 2013. Finalzinho de 2013. Dezembro de 2013. É verdade, eu fui em 2015. Já tinha 2 anos isso. Então foram 3 anos ele fingindo que não entendeu, e aí mais 3 agora, Deus preparando para trazer para cá. Exatamente. Só que aí não fazia um culto mais por mês, era 4 cultos no dia. Aí Deus também usou pessoas neste processo para confirmar que, olha, sim, vocês precisam ir para lá, chegou o tempo de abrir igreja, ou foi sempre falando no coração? Olha, eu vou pegar o gancho do Aguiar para dizer o seguinte, Deus vai confirmar sempre o nosso coração. E depois paz, vai dar paz. O árbitro vai dar paz. Vai parecer loucura, porque o que Deus fala é da dimensão dele e não da nossa dimensão. E o que é da dimensão dele é loucura pra gente. Eu achei loucura. O que fala no âmbito de fé é loucura pra gente. Vim pra Alphaville. Sim. Não, é loucura. Mas aí tá o segredo. É fácil vir pra Alphaville. Porque, olha só,
pastores, sim. estavam dirigindo um culto quase 7 anos, vamos pôr assim, né? 6 anos e pouco. E de repente... Só que olha só, não surgiu esse desejo no nosso coração, não. Por isso que eu falei pra você que eu tava débil visualmente. Não, eu falo assim, que de repente vem essa proposta pra gente vir, mas olha só, depois que você tá 6 anos dirigindo um culto Sim. e você é pastor, eu tô dizendo o natural. O que a gente pensava? Uma hora a gente vai dirigir uma igreja, certo? Mas vai ser o quê? Vão nos mandar pra algum lugar. Já pronto. Aí recebemos, Entendeu? exatamente, aí recebemos o convite do nosso bispo no Rio de Janeiro, que ele é o presidente do estado, ok? E faz parte da mesa diretora mundial, o bispo Abner Ferreira. Nós estávamos sob o pastorado do pastor João Nunes, Sim. ok? Sob a bênção dele. Ele falou, meu filho, a partir de hoje, estou vendo seu crescimento, e essa foram as palavras dele. Eu não posso manter 2 águias no mesmo lugar. O pastor João Nunes é um pai para você, e eu estou vendo o teu chamado ministerial. E ele chamou o Cassiane, a bispa Mavi para poder conversar com a gente, e nós conversamos sentado à mesa ali, e ele falou assim, olha, eu tenho um campo para você poder começar já a pastorear, porque vocês têm um chamado e tal. Foi aonde eu ouvi, depois disso, nós estávamos morando no Rio ainda, né, foi aonde o pastor Dilmo dos Santos estava em férias em missão com o pastor Samuel, na época, o pastor Samuel Ferreira, que é o presidente da nossa convenção, e ele me ligou e falou, ô Jairo, eu preciso ter uma conversa com você. O bispo precisa conversar contigo. Eu falei, ok. Peguei o voo, vim para São Paulo, e ele falou assim, olha, eu sei que meu irmão já conversou contigo, mas eu gostaria que você, vou colocar essa semente no seu coração. Eu falei, é um pedido ou uma ordem? Porque o pedido eu posso pensar, uma ordem para se acatar, não tem jeito. Sim. Aí falou assim, não, é um pedido. Eu falei, então eu vou voltar para poder conversar com a Cassiane. Mas estava torcendo para não dar certo. De novo, eu ficava com dor de barriga, exatamente com dor de barriga. Eu falei, não, eu já tenho minha empresa. Cleito, a minha empresa no Rio, ela é toda montada, toda pronta, toda, sabe? Eu fiz com esmero, porque eu acreditava que aquilo ali seria... eu iria me aposentar ali. Ali eram os seus planos. Ali era a minha zona de controle. Controlava tudo. Sim. Entendeu? Os planos que você fez para você. Todos eles estavam ali. Estar em Alphaville é os planos que Deus tem para vocês. Exato. Aí voltamos para o Rio, conversei com o Cassiane, não queria que desse certo. Falei, Cássio, o que você acha de a gente se mudar? São Paulo, o bispo conversou comigo sobre isso. Eu falei, pode ser, é uma boa. Vai ser. Ok. A segunda dificuldade, vamos começar com os filhos. Filhos, uma boa. Nossa. Meu Deus. Acho legal, pai. Porque... Não, eu só vim acordar quando eu estava aqui já. Mas olha só, então a gente pode falar que o bispo foi usado, uma pessoa, para dar uma direção, porque hoje, olhando para trás, Deus já vinha apontando que estava preparando vocês para o que vocês iam viver aqui? Para cá não, mas para algum lugar. Foi o que Deus falou para... Olha só, foi o que Deus falou para Abrão. Para onde você vai, não importa. O que importa é que onde você está já não te cabe mais. Ok? Então, na maioria das vezes, Deus vai falar na sua submissão. Não importa se você é crente, porque a promessa de Deus não é para crente, é para quem é justo. E o justo é aquele que submete. Sim. E obedece. Então, a submissão, se você estiver em um lugar onde alguém está tentando o seu mal, está tentando te prejudicar, em qualquer lugar, Cleito, se você for alguém humilde, com um coração humilde, alguém está tentando o mal e está fazendo bem, Deus vai te dar o livramento. Se você é alguém com coração humilde, Deus vai te dar a direção. Se você é alguém com coração humilde, você se submete. Então Deus vai te honrar nisso. E sempre fomos submissos. Sempre. O Jairo foi criado nesse contexto, a Cassiane também. Então quando o bispo falou, vai, ok, vamos. E ele falou, aí eu tive que esperar a palavra dele com o tempo dele. Ok? Para que não virasse também uma maldição. Ele falou assim, você vai, não tem igreja lá. Eu pensei que já fosse uma igreja pronta. A gente começou no hotel, onde só tinha fã não dá oferta, fã não dá dízimo. Sim. Era fã, não era ovelha. Exatamente, os fãs começaram a virar ovelhas, e eles começaram então a contribuir e tal, porque a igreja se sustenta. E nós oramos, né? Consagramos para... Todo ministério se sustenta com dinheiro. Não tem esse negócio, se sustenta pela graça de Deus. Quem sustentava o ministério de Jesus era as mulheres. É verdade, ricas, então, né? Então, e que fique bem claro isso, porque a gente talvez tenha uma conversa ou talvez uma intenção exacerbada em relação ao dinheiro, mas
se você andar com aquilo, se você ter o dinheiro não te ter, o dinheiro é um dos indícios, dos indicadores de que o seu projeto em Deus está tendo crescimento, claro. Então, a gente teve aqui muitos fãs que não ajudavam em nada, eu quero dizer, não ajudava absolutamente nada. Chegar no final do mês, aí eu já queria começar bem, como? Eu não podia começar com uma banda ruim. Aí porque já tinha sua régua, né? Sim, aí eu contratei 4, 5, 6, 7 bons músicos, 3 vocais, aí contratei o Henrique Garcia, contratei o baixista, esqueci o nome dele, muito bom baixista, a Marina, que é tecladista também, o Emerson, contratei o Ed, ou seja, era tudo músicos bons, o Braguinha, baixista, só músicos bons. E eu falei assim, olha, eu vou honrar vocês. Era top. Só que nesse ínterim, Deus me deixou estudando com a empresa no Rio e Cassiane viajando e o que a Cassiane dizimava e ofertava na igreja, mantinha a igreja. Você vê como Deus é perfeito, né? Se pegar o ministério de vocês, a história de vocês. Porque o senhor falou algo interessante quando o senhor falou dos fãs. Os fãs não sustentavam a igreja, porque não eram ovelhas. Os fãs de Jesus também não. Eles só iam atrás de Jesus por causa de milagre. Se tivesse celular lá, era selfie toda hora com Jesus. Mas vocês têm essa clareza do propósito que Deus tem na vida de vocês, no sentido dessa questão dos fãs? Porque olha só, a pastora Louvana, ela atinge não somente quem é cristão, quem é crente. Ela atinge várias pessoas através do louvor, através da música, toca várias pessoas. Por quê? Quando nós não éramos convertidos, a Luciana ouvia a pastora. E ela gostava, ela tinha os CDs e ela acompanhava. Tanto que dentro do nosso testemunho é justamente isso, a Luciana era uma fã. E quando ela viu a senhora ali na televisão, ela falou, até eu, se visse a Cassiane, chorava, e eu, é isso, eu vou proporcionar esse momento para ela. Porque a Luciana nunca foi fã de ninguém. E foi a primeira vez que eu vi a Luciana falando algo de alguém, tipo assim, nossa, a Luciana é fã da Cassiane, vamos falar assim? Nossa, mas tudo bem, então eu vou tive uma ideia, na realidade tinha um propósito ali por trás disso. E a gente se converteu. E eu lembro que quando a gente foi na igreja a primeira vez, é interessante. Por quê? Primeiro, quando começou o louvor, eu falei assim, apagou a luz, começou a fumaça, a cantar, eu falei, mano, isso aqui não é igreja. Como é que eu vou falar que isso aqui é uma igreja? Eu nunca tinha tido uma experiência dela. Você não era crente, mas já era um religioso. Não, então, olha que interessante. Eu falei, como é que é assim? O pessoal canta, mas eu gostava. Na época, o louvor, muito bom, né? Então, essa questão do som sempre foi muito boa. Aí a pastora sobe, dá o testemunho do fórum lá na Barra Funda, que a senhora estava uma pessoa na fila, com CDs. Eu lembro que esse dia foi muito impactante pra gente. E a senhora começou a contar e eu comecei a chorar no testemunho, porque eu gosto muito de testemunho, porque eu acho que o testemunho é a manifestação do agir de Deus, quando a pessoa está contando. E depois o pastor subiu. E quando o pastor subiu, eu não vi ele como pastor. Eu vi ele como líder, como empresário, empreendedor. Eu vi tudo, menos pastor, porque eu tinha uma aversão a pastor. Eu tinha os meus gatilhos com pastor. Mas aí o senhor começou a falar, eu gostei dele, faz sentido. E aí o senhor foi usado aquele dia também chorando. No final a gente queria ir embora, e aí a Gisele levou a gente até a senhora. E a pastora vem dar um abraço na Luciana, mas é aquele abraço acolhedor. De urso! E ali eu percebi que é o abraço acolhedor que quebra realmente muita coisa, mas assim, a Luciana se sentiu amada ali. Ela sentiu aquilo, e eu olhando de fora, eu vi o carinho e o amor que a senhora tem pelas pessoas ali. Vamos dizer, era uma fã. E a gente saiu da igreja assim, muito impactado. Então, Cleito, deixa eu te falar sobre isso. Há uma distinção. Jesus, a Bíblia fala que Jesus, a sua fama percorria. Sim. A fama, ela atrai as pessoas. Verdade. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, muitas pessoas foram ver Lázaro. Lázaro remeteu a Jesus. Ok? Alguns fãs, Deus vai... Eu não vou usar como isca, porque a isca ela só serve para poder, depois que o peixe come, a isca, né, morre. Então, é algo que tem prazo de validade. Mas Deus tem usado muitas pessoas como vocês, eu vou falar aqui, vocês. Quantas pessoas eu ouço falar do Teixeirinha, até do menino que está de castigo hoje, o Wesley. Eu tenho que tocar o nome dele, que ele é uma benção. Ele é comportado, muito comportado. Obrigado, hoje ele está tão impactado que ele não está conseguindo falar. Vou te dar um corte disso. Subir no Instagram. Mas as pessoas vêm, aí é o que eu no corredor da igreja, eu falei com os dois, eu preciso conversar com vocês. Vocês estão dando com pessoas influentes, isso não pode subir a cabeça.
Vocês vão precisar lidar com isso, porque tem muita gente que não tem estrutura para isso. Sim. Verdade. Eu sou famoso, eu sou tal. Aí vou falar aqui ao vivo para vocês. Eita. Tá? Vai ficar registrado. Você não vai poder falar que não sabia. Você, Wesley, Aguiar, Cleito, Cassiane e Jairo. Nós somos o jumentinho que Jesus montou. E ele pensava que a fama era para ele. Se Jesus deixar, já era. Então, carregue Jesus. Entendendo que é ele. Dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Aí nós temos uma dificuldade de entender isso. Não, porque eu sou, é porque é o meu dom. Então, se você está trabalhando com o seu dom, as pessoas não vão gostar de você. Elas vão gostar do seu dom. Em cima disso, domingo o senhor falou algo. E para mim foi muito forte, que encaixa no que o senhor acabou de falar. Quando o senhor falou do filho de Noé. Mas naquele momento o senhor falou o seguinte: Noé se embriagou da bênção. E você tem que tomar cuidado para você não se perder na... Você entendeu? E é muito isso. Se você não... Aí vamos lá. O senhor sendo usado por Deus para me direcionar. Eu lembro lá atrás, na Rio Negro. A segunda ou terceira vez que o senhor encontrou comigo, o senhor falou assim: guarde seu coração. E eu... Amém. Mas tipo assim... Tá bom. Eu achei que eu entendia o que era. E o senhor sempre falava para mim: guarde seu coração, guarde seu coração. Mas eu nunca entendi a profundidade disso. E realmente, hoje, diante de tantos processos que a gente passa na vida, faz todo sentido. E aí eu lembro que no culto a gente... É o que o Wesley falou, eu já fui pro culto também, Luciano, vamos que Deus vai falar com a gente hoje. Chegava lá, o pastor era usado. E no final, pastor, guarde seu coração. Eu falava: meu Deus, o que será esse guardar o coração? Hoje sim, eu entendo. E é um pouco do que o senhor acabou de falar pra gente aqui. O quanto guardar o coração é importante para você não se perder diante de uma bênção que Deus derrama. Outra coisa que o senhor falou também foi muito forte, quando o senhor falou assim: nós não estamos preparados para receber todas as bênçãos de Deus. De uma vez só, não. De uma vez, não. E foi bem na época que meu filho tinha viajado, foi para Londres, e eu falei: realmente, porque o outro também já tem palavra. Imagine se Deus, vou abençoar os dois, já vou levar cada um para um país. Você não tem estrutura emocional. Então, realmente, essa questão de você blindar o coração, de você estar atento ao que Deus está falando, porque Deus, sim, fala através da palavra, fala através de pessoas, fala através de sonhos. E é interessante dentro da história de vocês, porque mesmo quando o senhor não estava entendendo, chegou uma hora que o bispo chega e fala: vocês vão para Alphaville. E o senhor nem imaginaria que, olha só, o senhor falou da gente, mas nós estávamos aguardando. Sim. Porque foi através da igreja que eu conheço também o Tiago, que também é uma pessoa muito usada na nossa vida para direcionar. Vocês nem tinham noção. A nossa vinda para cá possibilitou a vinda do Tiago também. Sim. Eu lembro quando o Tiago veio. Quando chegou. Entendeu? Então eu fico vendo que nós fomos, na verdade, nós pavimentamos o caminho, ok? E Deus, através do nosso sim, né? Deus possibilitou outras pessoas serem abençoadas. Não, porque assim como a nossa família foi transformada, conhecemos a palavra, nos convertemos, nos batizamos. Na Delfa, várias famílias. Casamos o seu filho. Casamos o Vinícius, vocês casaram o Vinícius, daqui a pouco o Arthur. Então, olha só, eu sempre falo isso, talvez vocês não tenham noção do quanto o ministério impacta, abençoa e transforma a vida de outras pessoas. Quando vocês decidiram ouvir e obedecer à voz de Deus. Mesmo sendo algo que, a princípio, o senhor não queria. E aí a sabedoria da pastora dentro desse processo, porque eu imagino nesses 3 anos que ela está dirigindo o culto sozinha e o senhor não querendo, o quanto para ela também foi difícil emocionalmente. Muito. Ô Cleito, uma coisa é você não ter paz, tentar buscar a paz, tentar buscar a tranquilidade. Você nunca vai ficar tranquilo. A Bíblia fala assim, no mundo tereis aflições. Mas você pode ter aflição e ter paz. Sim. Quando você obedece a Deus e obedece o propósito de Deus. E depois, no outro convite seu, eu vou falar sobre propósito. Ok? Porque propósito tem que estar atrelado à profissão. Um outro ponto. Isso aí. Eu já estou me convidando. Semana que vem a gente já grava, né, Cleiton? Eu já estou me convidando. Vamos. Não, a gente já se convidando, né? Eu posso vir? Pode. Amém. Então já está marcado. Vamos ver as agendas para marcar. Falar sobre propósito. O que a gente às vezes não consegue distinguir é que a gente passa por aflição. A gente vai passar, não tem jeito. Mas uma coisa é você passar as aflições blindado pela paz. Aflição externa. O mar estava bravio, a tempestade estava por lá de fora.
Jesus estava dentro do barco. Então você pode estar andando com a paz, tendo aflição. E quando você não está rumo ao propósito de Deus, que é uma entrega, o propósito de Deus é entrega. Pronto. É ser igual a Cristo, o Filho de Deus. Aí você começa a ter aflição e falta de paz. Aí a pessoa não sabe o caminho, ela quer morrer. Ela não quer viver mais, ela perde o sentido da vida. Ela vai ver que viagem vai ser uma fuga, como Jonas tentando fugir do propósito. Ela vai ver que comida boa, ela vai comer, daqui a pouco vai acabar a fome, ela vai continuar com vazio, porque não é o estômago, ok? Ela vai procurar igreja, mais igreja, nenhuma igreja vai estar boa, guiar. Ela vai procurar carro novo, mas não vai desfrutar. Ela vai ter casa, mas não vai ter um lar. Então você pode ter aflição, como você vai ter. Pode não, você vai ter aflição. Mas você precisa optar em andar com Jesus para ter paz. Porque a única coisa que vai te blindar diariamente vai ser a paz. E a paz é uma pessoa, não é um estado de espírito. Muito forte. Tem uma pergunta. Voltando um pouco nisso que o senhor falou sobre o tempo que o senhor passou fugindo disso, né? Eu tenho um entendimento, eu queria que o senhor falasse se isso é real ou não. Claro. De que Deus, ele não tem contrato de exclusividade com nenhuma das pessoas, exceto aquelas pessoas que ele fez aliança. É realmente isso? Ou, tipo, por exemplo, contrato de exclusividade eu falo, Deus só vai usar você, e, tipo, se você negar o seu chamado, ele não vai cumprir o chamado dele, nesse sentido, assim. Realmente, assim, se você tivesse negado por mais tempo, era capaz de você perder esse presente, assim, ou perder esse chamado e Deus usar outra pessoa para fazer aquilo que você não fez, ou não? Eu acredito assim também, Aguiar. Eu acredito que, olha só, primeiro que todos, tá? Que Deus chamou para o mundo físico, todos que nasceram para poder cumprir o chamado e o propósito. Sim. Independente da pessoa ter um encontro na igreja ou com Jesus, ok? Mozart teve o encontro dele compondo músicas, Beethoven, Niemeyer, e assim você vai pegar outros grandes, ok? Eles se realizavam naquilo que Deus tinha dado para eles, o dom, ok? Eu posso, de certa forma, estar brigando com Deus com aquilo que eu não quero fazer, mas é tão forte que o teu chamado está atrelado ao seu dom. E você não tem um dom, o dom te tem. Entende? Então, aí você começa a ter algumas experiências na vida que se você não conhecer Deus, você vai pensar que essas experiências são experiências, vou botar assim, fúteis. Ok? Não faz sentido, pessoal. Não faz sentido. Só que Deus começa aí, foi onde eu li para você agora, Romanos ainda há pouco, ok? Você não vai poder dizer que Deus nunca falou com você. No fundo, você tem uma sementinha lá. Só que você fica lutando. Chega uma hora que é mais forte que você. Aí o teu dom começa a servir pessoas. Entendi. Okay? Então, se torna algo natural. Assim. O que nós não podemos confundir é que Deus dá o dom para as pessoas. O Espírito Santo vai falar isso na vida de Bezalel, é isso lá em Êxodo, né? Deus desce o Espírito dele sobre Bezalel, ele tinha um dom de sabedoria, ele tinha um dom de conhecimento, ele fazia as coisas e tal, mexia com ouro e tal. É o dom de Deus. Só que não confunda o dom de Deus com a salvação de Deus. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, quem crer e foi batizado será salvo. Então a gente precisa entender isso, porque eu posso estar fazendo algo, mas não necessariamente ser salvo. Sim, entendi. Ok? Que aí já é uma outra... É um outro mentorcast. É um outro mentorcast. Já é o quarto. Me tira uma dúvida. Sim. Dentro do ministério de vocês e tudo que foi compartilhado aqui, porque olha só, a pergunta que ele fez, a gente também pode trazer que quando nos tornamos escravos de Cristo, você já não tem mais opção. Paulo falava sobre isso. Já não viveu, mas Cristo vive em mim. Então, aí já não é mais os meus desejos, as minhas vontades. A gente precisa fazer aquilo. Mas dentro do ministério de vocês, ao longo desses anos, teve algum momento que vocês pensaram em desistir ou que vocês se questionaram, falaram, poxa, peraí, o fardo está pesado, realmente eu preciso passar por isso? Vocês chegaram a ter algum momento como esse? Pensar em desistir... No sentido, não desistência do cumprimento do propósito, mas desistir de, poxa, peraí. Largar a mão do ministério. Estou me dedicando tanto. Eu acho que a palavra... Eu vou dar um outro nome para isso. Tá. Arrear as cargas. Sim. Diminui o ritmo. Entendeu? Fala assim, não...
eu vou largar tudo isso. Se decepcionaram ao longo dos anos? Muitas vezes. E como? E aí é onde entra talvez esse arrear as cargas no momento de uma decepção? É porque você quer fugir desse desconforto, né? Traição. Porque o que é carga pesada? É você estar andando com pessoas e você investir em pessoas, acreditar em pessoas, e quanto mais você se envolve, mais atrelado você fica. Uhum. E quando você precisa, você recebe uma punhalada. Então, isso, na verdade, só forjou a gente cada vez mais. Porque a gente sempre, eu e Cassiane, sempre acreditamos em pessoas. Sempre. E sempre fomos machucados por pessoas. Ok? Só que até hoje, eu e Cassiane já somos escolados nisso. O motivo pelo qual o senhor fingiu, vamos falar assim, que não estava entendendo o que Deus estava falando durante os 3 anos que a pastora estava à frente do culto, ele tem uma ligação com isso, com as decepções que o senhor teve com pessoas ou coisas que o senhor passou, a ponto do senhor falar, não quero olhar para isso, eu quero só olhar para minha empresa? Claro, ninguém quer se machucar. E o que eu mais vi, eu fui nascido e criado no Evangelho. Ok? E dentro do Evangelho tem pessoas... Você ficou de banco uma vez porque chutou uma bola, não foi com o seu? Foi, eu fiquei de banco várias vezes. Eu fiquei de banco porque eu tinha muitas meninas na igreja que gostavam de mim e a Cassiane foi escolhida, aí a Cassiane eu fiquei de banco por causa disso, porque eu era o galã de todos os aniversários de 15 anos. Não, isso era verdade. Ele era o príncipe de todos os aniversários de 15 anos, menos do meu. Brincadeira, né? Tá vendo? Eu tenho que fazer uma cura interior. Assim, o Jairo tem essa forma de falar. Eu posso dizer que eu já pensei em desistir várias vezes. Não de negar a Deus. Mas desistir Mas do ministério... cantar? Ah, não, sim. Eu Tá falava bom, assim, não, eu vou cantar só na minha igreja. Bom. Então você não desistiu. Você queria ali Não, é porque o ministério tem todo um... Eu penso assim, que o meu ministério... Porque o ministério ele é amplo, né? Ele não, entendeu? Não se trata só da AD Alpha. Só daquele também... lugar, né? Então, assim, eu já pensei, eu falo que a minha humanidade... Nossa, Deus, eu já virei pra você e falei, irmã, eu não quero mais. Porque, assim, mas parece uma coisa. Sabe como é que Deus se manifesta pra mim? Quando todas as vezes que eu pensei assim, veio alguém pra contar um testemunho. Pessoa que eu nunca vi na minha vida, no meio da rua. Eu pegando um avião e indo lá pro outro lado do mundo, como já aconteceu. E a mulher fala assim, olha, eu encontrei Jesus através de você. E aí eu virar chorando e falar, mas Jesus, eu não sei fazer outra coisa, entendeu? Porque, por que o Senhor então não me deu outra coisa pra fazer? Mas é a minha humanidade gritando. Mas assim, eu acho que o meu propósito sempre falou mais alto dentro de mim. Mas entende? O interessante no que a senhora falou é que a senhora acolhe esse sentimento. Tipo assim, eu pensei em desistir sim, porque eu sou um ser humano, e tem dia que eu tô cansado. É a minha humanidade eu tô mesmo. de saco cheio, porque não é... Eu falo porque eu conheço um pouco dos bastidores, eu sei que não é fácil. Não. Toda hora tem alguém te filmando, toda hora tem alguém tirando uma foto. Você não tem mais a sua vida. Onde você vai, as pessoas... E outras pessoas colocam você num outro nível e esperam que você seja a pessoa mais correta do mundo. E somos falhos, é normal. Então eu acho que é isso. Traz um cansaço, um peso em alguns momentos que você... Poxa, espera aí, será que vale a pena? Por mais que eu faça, me dedique, olha só o que eu levo. Exemplo, quando você é criticado numa rede social. Que eu imagino que os haters se levantam e é comum. Os religiosos também. Mas aí eu e Cassiano, nós temos já uma blindagem. A gente já... Do outro lado pode ser Avatar, então não se discute com Avatar. Do outro lado pode ser um endemoniado, então você não se discute com o demônio. Do outro lado pode ser o idiota, você também não vai discutir com o idiota. Perder seu tempo, né? Então a gente aprendeu uma coisa. Para amigos, não precisa explicar. E para inimigos? Não adianta. Então a gente... Muita coisa a gente recebe lá, falando isso, Cassiano, isso deve ser um avatar. Isso daí é algoritmo. Isso daí é demônio. Isso daí é idiota, né? Isso daí é idiota mesmo. Ou então são uma pessoa que te odeia mesmo. Então, não vale a pena. Né? Você nunca vai ver uma pessoa bem-sucedida discutindo na internet. Quem é sábio, não. Mas a pessoa é inteligente. Não, inteligência, o teu computador é mais inteligente que você. Inteligência é arte de resolver problema. O teu computador é mais inteligente que você. Não estou falando de pessoa inteligente. Porque meu cachorro é inteligente. Meu gato é inteligente. A inteligência artificial já é real. Estou falando de uma pessoa sábia. Então, por isso que é inteligência artificial, não sabedoria artificial. Não tem sabedoria artificial. Nossa. Porque a sabedoria é um espírito. Ou de Deus, ou
É um espírito, sabedoria. Ninguém é sábio. Uma vez alguém entrou discutindo comigo, falei, tudo bem, você tem a sua inteligência, mas segundo a Bíblia, ninguém é sábio. Salomão pediu para ser sábio. Salomão pediu sabedoria. Porque se ele fosse sábio, ele não teria morrido como ele morreu, amando mais as mulheres do que a Deus. Ok? Então ninguém é sábio, você está sábio. Sabedoria é uma pessoa. Quem é a pessoa? A pessoa de Jesus. Você anda com Jesus, você se torna sábio. Deixou Jesus, você volta ao seu jumentinho de novo. Corte. Corte. Olha só. Diante de tudo que a gente compartilhou aqui da história de vocês, então acho que fica o aprendizado dessa sensibilidade à voz de Deus. Você está com o coração aberto. Sim. Você ser obediente. E tem uma coisa que eu acho que, pelo menos comigo, é assim. Quando Deus fala com você, você sente no coração e aquilo traz paz. Mesmo a paz é o árbitro. Mesmo que você não fosse o que você gostaria de ouvir, mas aquilo traz uma paz no seu coração, então você sabe que é Deus falando. Você pode não entender o processo de como aquilo vai acontecer. Eu lembro que teve uma fase da minha vida, estava dentro de um processo e eu não estava entendendo, muito difícil, a gente estava no culto. E aí no final o senhor fez uma oração, falou assim, eu vou fazer uma oração para você que não está entendendo nada. Já começou assim, na hora que ele falou isso, eu falei assim, é para mim. Já ajoelhou? Na hora eu lembro que eu estava lá na frente, mas eu não pensei duas vezes, eu fui o primeiro, peguei na mão da Luciana assim, a gente foi para frente, e ali eu não parei para pensar em quem eu era, porque eu acho que tem isso também, mas peraí, como que eu vou lá na frente, num momento de oração como esse, mas eu não pensei, não queria saber, porque quando eu estou na igreja, eu estou ali como ovelha. Esse é o segredo, Cleiton. Eu não tô ali. Tem muita gente na igreja que não recebe porque o cara é orgulhoso. Eu não vou lá na frente, o que eu vou falar de mim? Não recebe. Eu precisava, porque eu só ouvi essa frase. Pra você que não tá entendendo nada. Eu falei, é pra mim. Eu peguei a Luciana e a gente foi o primeiro a chegar lá na frente. E eu lembro que aquele dia foi muito forte, porque quando o senhor desceu também do altar, o senhor novamente foi usado e sem saber o senhor chegou e Deus usou o senhor para dar uma direção. Então, a questão da obediência e o quanto você se permite tem uma ligação muito forte com ouvir a voz de Deus. Porque se o orgulho entra... Não posso. Imagino que as pessoas vão pensar... Vamos me julgar, o Cleiton está numa fase difícil? Não, eu estou assim, porque eu sou um ser humano. Eu tenho fase difícil como todo mundo. Mas se a gente não se permitir, você perde a oportunidade de receber uma direção e realmente de ouvir aquilo que Deus está falando. Eu acho que isso daqui também fica um aprendizado aqui para quem acompanhou esse Mentorcast aqui. Esse é um episódio que você tem que assistir várias vezes. Já está chegando no final, Cleiton? Não, tem não sei se você sabe, a gente precisa almoçar, né? Vamos lá, Wesley. Eu tenho uma pergunta. Como que a pessoa nova na fé, ela pode ter a certeza que é Deus falando? Porque sempre vai surgir aquelas dúvidas de, tipo, será que é isso mesmo? Será que não é coincidência essa palavra que o pastor tá falando? Será que não é a minha imaginação? Como que ela pode ter a certeza? Posso responder ele? Esse rapaz que está de castigo? Isso, por favor. É que ele é novo na fé. Ele sempre fala assim, é uma pessoa, mas ele está perguntando. Está falando dele mesmo. Meu primo. Nós temos 4 evangelhos. E você vai ver que o evangelho que fala menos de milagre é de João. Porque ele está falando para crentes, para quem já crê. Então, quando a pessoa é pequeno na fé, quando sai do Egito, ele tem aquele momento ali de estar... precisa da direção de Deus, Deus se manifesta pelos milagres. A gente fala assim, quanto mais milagre na minha vida, melhor. Não, quanto mais milagre na sua vida, denuncia que você ainda é menino na fé. Quanto mais maduro você está em Deus, menos milagre você precisa. Você não depende mais de milagre para poder seguir Deus. Você depende da palavra dele. Então, quando a pessoa não é fraca na fé, vai aparecer maná todo dia, a roupa vai ficar durante 40 anos, a sandália vai crescer junto com o pé, vai vir nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, mas quando você atingir a maturidade, aí Deus vai falar assim, agora você vai ter que desembainhar a sua espada. Lutar agora com os guerreiros. Mas vem cá, o mesmo Deus que fazia milagre no deserto, por que não derruba esses guerreiros? Não, porque agora você já é maduro. Então, quando você está crescendo na fé, por isso que eu falo, é inexcusável dizer para nós falarmos para Deus, chegar naquele grande dia, não, Deus, mas eu não entendi a sua voz. Deus vai falar, uma das vozes de Deus é o milagre. Deus pode operar um milagre e vai milagre. Poxa, não tinha condições para isso. E apareceu só Deus para fazer isso. O incrédulo não fala, só Deus para fazer isso. Olha, é para ter uma batida. Aí a pessoa vê ali a mão de Deus. Aí quando você vai ficando, você começa a crescer, maduro na fé, os milagres vão desaparecendo. Não fique triste com isso.
E quando os milagres começam a desaparecer, significa que você está no outro estágio com Deus. Ok? Porque nada mais abala a sua fé, né? Então, olha só, Deus fala com a gente de diversas maneiras, através da palavra, através de sonhos, como a pastora trouxe muito bem, através de pessoas, através da oração, daquilo que você pede, ele vai... porque Deus não fala aos ouvidos, Deus não fala aos olhos, Deus não fala ao tato, Deus não fala no olfato, Deus fala ao coração. Então, depois você anota aí Hebreus 1:1. Ok? E se eu puder dar um conselho, sintetizar tudo que nós falamos aqui hoje, com certeza, eu gostaria de ler um versículo que está em Gênesis 17, ok? Deus vai chegar para Abraão, quando ele tinha a idade de 99 anos, quase 100 anos, e vai dizer para ele, o Senhor aparece para ele e disse para ele o seguinte, ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Como é que você pode ser perfeito? Perfeição aqui é integridade. Integridade é ser inteiro. Então, a primeira coisa que você tem que ver não é velocidade. É direção, é movimento. Não é idade. É movimento. Não é saltar. Querer pular processo. Porque Abraão aqui com 99 anos está andando devagar. Então não importa a velocidade. É andar com Deus. Só que você tem que estar em movimento. Não importa quanto espaço você vai dar. Você tem que estar em movimento. Que movimento é esse? Que movimento é esse? Não é ficar andando que nem um louco, que nem um andarilho. Não. Que movimento é esse? O que é se movimentar? Porque tem muita gente que fica andando o dia todo pensando nessa parte que é eu tenho que pegar o carro e sair, ficar andando. Não. Onde você estiver. Você pode estar parado aqui fisicamente, mas você está em movimento. O que você está fazendo, você está em movimento. O que você está fazendo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos entregando. Nós estamos sendo... Eu entreguei tudo que tinha que entregar aqui hoje. Estou sendo íntegro, estou sendo inteiro. Então isso aqui é movimento. Eu estou andando. Cada lugar que eu chego, você precisa deixar um pouco de você. Então aí Deus está falando para Abraão. Seja inteiro na sua entrega, porque aí eu vou falar com você. Você quer ouvir a voz de Deus? Ande. Não é a velocidade. Não é pular. É andar. E andar está atrelado à sua entrega. Ok? Seja íntegro. É o que ele está falando. Seja perfeito. Profundo. É assim. Então, momento com eles sempre que eu estou com vocês. Entende, querido? Que às vezes a pessoa fala assim: olha, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí a pessoa vai para a igreja todo dia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ouvir Jesus o dia todo e não saber que é ele e não ouvir a voz dele. Mas você pode estar alguém hoje no meio secular, o cara não ir à igreja ou não ter essa prática de ir à igreja e ser alguém perfeito, íntegro no que ele faz. É um bom pai, é inteiro como pai, é inteiro como esposa, é inteiro como funcionário, é inteiro como CEO, é inteiro no que ele procede, ou seja, é um cara perfeito. Aí Deus está falando com ele assim, então eu vou aparecer para você e falar com você sempre. Eu lembrei aqui da mãe da pastora, da irmã Castalha, de a gente saindo do culto, e ela chama a Luciana, e aí Deus usou forte ela para falar com a Luciana, e é interessante porque, por isso que eu falo, você tem que realmente estar sensível, coração aberto. Sim. Porque o que ela falou para a Luciana realmente foi ali um divisor. A Luciana entendeu muita coisa e passou realmente a colocar em prática o direcionamento que Deus deu através da irmã Castalha. Mas se você não estiver atento, pode passar batido. Sim. Por exemplo, poderia passar e nem ouvir, ela chamar e ela não ouvir. Ou mesmo entregando a palavra, ela não sentir, não, mas não é isso que eu quero, tal. Enfim, e teve um outro testemunho que eu queria compartilhar aqui, porque esse eu não compartilhei em público. Quando a gente estava em Portugal, e eu entrei numa loja, eu vi um cinto que eu gostei. E aí eu vi o cinto, falei, cara, gostei, isso aqui a Luciana gostou, ficou bonito, vou levar. O cinto colocou na caixa, a mulher até colocou como se fosse de presente, né, mas tipo eu dando presente para mim. Para mim mesmo. E aí, tanto que na volta eu trouxe o cinto arrumadinho, tá embalado, cheguei no culto de manhã, no domingo, aí o pastor subiu, tá ministrando, de repente, por isso que eu falo, Deus fala com você e tem momentos que você ouve a voz, porque ali eu ouvi a voz do Espírito Santo, e aí veio aquela voz assim, eu lembrei do cinto.
Na hora que eu lembrei do cinto, eu vi o pastor e falei, como o pastor também gosta de coisas boas, né? Eu falei, eu acredito que ele ia gostar. Quando ele vê o cinto, ele vai gostar. Eu falei, nossa, o cinto seu é legal. E aí, na hora que eu lembrei do cinto, eu falei assim, mas o cinto é meu. Veio esse pensamento, eu falei, meu cinto é meu. O pastor vai gostar, mas ele é meu. Passou 10 minutos, 20 minutos. Aí eu ouvi aquela voz assim, dá o cinto pro pastor. Aí eu, não. Mas eu gostei do cinto. O pastor tem um monte de cinto. Poxa, dá o cinto pro pastor. Aí eu segurei assim um pouquinho. Aí, olha só. A voz falou assim, por isso que ele veio na caixa, veio embalado. Por isso que você até hoje não usou. Por isso que ele tá guardadinho lá no seu guarda-roupa. Ainda embalado. Ainda embalado. Ele não é seu. Ele é do pastor. Então. Aí eu, amém. Aí no outro dia a gente tinha um almoço, né? Foi. Eu levei o cinto, falei, pastor, o cinto que eu comprei, o Espírito Santo manda te dar. E aí entreguei para ele. Mas realmente, assim, ali foi muito nítido. E é a questão da obediência, por quê? Porque eu gostei. Eu poderia falar, não é seu, é dele. E aí eu obedeci. E eu já dei muita coisa que eu gostava, que eu amava. Ô Cleiton, e isso é uma chave que se as pessoas entendessem isso, aí você não pode cobrar isso de todos. Fica aqui uma dica, porque isso aí é nível de experiência com Deus. É muito pessoal. Entendeu? Deus fala para Abraão, capítulo 22 de Gênesis, para entregar Isaac, seu único filho, a quem tu amas. Olha o perigo. O que foi que tirou Deus da vida de Salomão? O amor. As outras coisas. Então talvez algo que Deus te deu, você pode amar mais aquilo que Deus te deu do que o próprio Deus que te deu. A proteção. Aí Deus fala assim, me dá aquilo que você ama tanto para isso não virar um Deus na sua vida e você se corromper com isso. Isso é muito sério. Porque Abraão já tinha Ismael, porque só Isaac, ele fala assim, me dá seu filho, dá nome ainda, me dá seu cinto, a sua BMW. Eu tinha um relógio, quer dizer, eu tinha alguns relógios, eu tenho bons relógios. Eu posso falar aqui, não dentro desse contexto, eu não falaria fora, mas dentro desse contexto. Sim. Eu estava voando em um jato de um líder. Uhum. E eu conversando com ele, estava eu e ele do lado, falou assim, eu vou sempre te chamar para poder viajar, porque eu não posso viajar com um avião de linha, porque eu sou muito conhecido. Então você viaja sempre comigo? Claro que eu viajo com o senhor, tá bom. Porque é muito solitário. Os dois pilotos ficam na frente, eu fico sozinho. Então você pode viajar comigo, tá? Aí nesse dia especial, ele estava com um relógio caidinho. Eu falei, chefe, por que você tá com esse relógio assim? Ele falou assim, não, é perigoso, já me roubaram um e tal. E na época eu tinha um Rolex que eu tinha comprado no Thanksgiving, que a Cassiane que me deu de presente. Presente bom ela que me dá. Gente, cara, fica a dica aí, já tô semeando. Fica a dica. Já tô semeando, entendeu? Presente bom também é a Lu que te dá. Esse cinto quem foi que te deu? Não foi a Lu? Não, ela validou. Ela validou e falou assim, esse é bonito. A China fica com quem? Com ela. Igual lá em casa. Cassiane que sabe do cofre. Então, aí eu falei assim, puxa vida, esse relógio aqui bonito, esse Rolex bonito e tal. Aí Deus falou comigo que dá pra ele. Sempre a frase é o seguinte, ó, ele é Moisés, você é Josué. Sempre foi desse Aí forma. Deus falou comigo, ele tem dinheiro pra poder comprar um Rolex. Ele tem dinheiro pra comprar esse relógio. Isso pra ele não é nada. Você vai perder a oportunidade de semear e colher essa semeadura. Aí passou o tempo e tal, aí, quer dizer, entreguei pra ele relógio e tal, porque relógio é ato profético muito forte, tá, Cleiton? Ou quando você recebe ou quando você dá. Você está determinando um tempo ali. Quando você sentir vontade de dar um relógio para alguém, seja ele caro ou barato, não sei se você sentiu, não, porque o diabo, olha só, o teu eu não vai te dar esse sentimento e o diabo também não. Então é Deus, ok? Porque existe um tempo profético nisso. Isso daí já aconteceu comigo várias vezes. Eu dar relógio Leandro que eu digo, né? Quando Deus pediu para dar o relógio pro Leandro. Exatamente. Um outro eu vou contar, posso contar mais? Pode, claro. Depois você edita e separe algum. Mas eu me lembro que nós estávamos com um programa de calouros evangélicos, levitas. Lembra disso, cara? Claro. Aí eu conheci um cara muito abençoado, influente, tal, abençoado, e ele tinha aviões e tal, e gostava de pilotar. Eu tinha um Breitling. E aço e ouro, bonitão o relógio. Aí eu tava com ele, tirei o relógio, entreguei pra ele, falei, fulano, toma. Deus mandou te dar. Só que ele não tinha essa experiência. Falei, como é que Deus mandou você me dar um relógio caríssimo desse? Eu falei, não, porque você mexe com o tempo. Passou o tempo, a semeadura, nós entramos numa crise financeira e tal. E esse cara
A gente esquecido disso. Esse cara pegou o avião dele, foi até onde nós estávamos, sentou à mesa e falou: quanto você precisa para poder pagar? Eu disse: não, eu não posso. Eu só vim aqui para poder saber de vocês. Deus mandou vir aqui. Nossa. Deus nunca fica devendo. Nunca fiquei devendo. Nunca fiquei devendo. Forte. Então, isso que você sentiu no coração de dar o cinto, você vai sentir outras vezes de dar Sim. em outros níveis. Sim. Sim, Mas é Deus, isso daí é Deus testando o seu coração. Porque se você se apega ao cinto, Deus não pode te dar uma calça. Se você se apega ao velocípede, Deus não pode te dar uma bicicleta. Se você se apega a um carro, Deus não pode te dar um avião. Porque aquilo vai se tornar para você Deus. Não, e eu entendi que a questão da oferta, quando você semeia na vida de alguém, não tem a ver com a vida da pessoa, e sim com você. Porque no caso, você vai colher Exatamente. aquilo que você plantou. É você que tá plantando, né? Plantou em terra fértil, não tem como você não colher. Então, isso é eu tenho entendimento. Eu posso dar a última dica aqui? Claro. Êxodo, capítulo 3, já quem está falando sobre a voz de Deus, eu pontei com vocês algumas coisas, mas Êxodo vai falar algo também muito interessante. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, servindo, entrega, perfeição, porque Moisés tinha passado 40 anos estudando em Harvard, Oxford, seja lá o que for, na melhor faculdade do tempo, que era Egito. Sim. Aí ele sai dali e vai apacentar não as suas ovelhas. Estava ainda com aquela sandália lá para poder não sujar o pé, era menino, criado com vó e tal, aquele negócio todo, né? Aí vai e se submete a apacentar as ovelhas de Jetro. Seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Então, quando você se submete e tal, Deus sempre vai te guiar para o lugar que ele quer falar contigo. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava com chamas. É normal por causa da seca, mas não é normal você ficar com fogo sem ela se consumir. Ou seja, Deus vai falar contigo nos detalhes. Insistentemente. Nos detalhes. Mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava, interesse. Tem interesse em ouvir a voz de Deus. Se aproximava para ver, Deus então, do meio da sarça, chamou Moisés e disse: Moisés, Moisés! Ele respondeu: eis-me aqui. E continuou: não se aproxime, tire as sandálias que estavam nos seus pés. Ou seja, tudo que estava no passado, que estava te impedindo de você ouvir com mais clareza a voz de Deus, você vai ter que deixar, porque agora é um momento novo. Porque o lugar que você pisa é Terra Santa. Terra Santa cheia de estrume de ovelha. Então fica aqui uma dica: Deus não vai falar com ninguém desfocado. Tenha foco. Se você está na sua empresa, trabalhando para alguém, ser inteiro, ser íntegro é ser focado. Vou fazer da melhor forma possível. Ok? Cuidar da melhor forma possível daquilo que não é seu. É de Jetro, mas eu vou cuidar da melhor forma possível. Com o seu foco, com a sua atenção, com a sua entrega. Deus vai falar contigo de forma clara. Muito forte. Muito bom. Gente, eu aconselho você a assistir novamente, estudar. Né? Aqui não é assistir, você tem que estudar. Com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão. Porque tem... então, olha só. É muito pertinente o tema, porque Deus falou muito, vai falar muito com muita gente que vai assistir esse episódio. Sim. Entendeu? Então ele já começa forte quando a pastora deu o testemunho, quando ela fala da experiência dela em sonho. E se você pegar até o final, tem várias chaves e é muito profundo. Então, se você entender realmente o que foi compartilhado, você vai estudar e você vai se aprofundar e Deus vai te dar uma direção muito clara. Então, meu conselho é você estudar. Segundo ponto aqui importante. Pega o link, compartilha nos seus stories. É isso aí. Marca lá, pastora Cassiano, marca o pastor Jairo. Foi bênção para você, compartilha. Você Exatamente. Porque acredita que compartilhar é uma forma de humildade? Porque quanto mais você compartilha, você nunca vai ver Jesus comendo o pão, ok? Mas sempre ele... Repartindo. Isso aí. Compartilhando. Né? Compartilhando. Então, compartilhar é uma forma de você ser humilde, demonstrar sua humildade para fazer com que as pessoas cresçam. Porque às vezes a gente retém a fonte. Essa fonte é só minha. O cliente falou: rapaz, a Cassine foi um negócio profundo ali, eu vou usar essa. Não. O Deus que te deu acesso a essa fonte vai te dar outras águas limpas. Não tem jeito. E também é uma maneira de semear. Exato. É a sua entrega. Então, você se preocupa em ajudar as pessoas e quando você precisar, com certeza, Deus vai colocar alguém para estar te ajudando. Amém. E eu acredito também o seguinte: você nunca sabe quem você está ajudando.
Verdade. Porque às vezes é um story, você compartilha um link, a pessoa assistiu, talvez ela nem volte para falar, olha, obrigado por você ter compartilhado, mas você fez a diferença. Aí a pessoa conheceu Exato. o pastor Jário, conheceu a pastora Cassiane. Então, assim, você nunca sabe de que maneira você está ajudando uma pessoa e abençoando a vida dela. Sabe como eu sou alcançado com isso, Cleito? E aqui vai uma dica para você. Não só compartilhe enviando o link. Escreva ou fale no áudio. Pensei em você. Por isso gostaria de compartilhar isso com você. Para personalizar. Porque senão fica... Tem pessoas que recebem link todo dia, o dia hora, todo. né? E toda Eu hora. tenho dificuldade. Exemplo, eu não gosto de lista de transmissão. Eu sou assim, se você quiser me entregar algo, personaliza. Porque se eu entendi que você compartilhou para todo mundo, eu sou Não é só pra mais mim, um. não é pra mim. Minha mãe sempre falou que eu não sou todo mundo. Então, isso eu já aprendi desde cedo. É por isso que Deus vai te chamar pelo nome. Eita. Primeira palavra que o senhor me entregou. Primeira vez. É sério, ele falou isso, eu lembrei, porque a primeira vez que ele me chamou, que o senhor foi usado, eu estava no culto, no momento de oração, aí o senhor falou assim, você aí. E tipo assim, eu nunca, tipo, Deus vai falar comigo, eu tô aqui bem desligado. Ele, você aí, você. E eu tô aqui de cabeça baixa, ele, você de listrado. Aí eu olhei. Ele falou, é você. Deus vai te chamar pelo nome. Deus vai te levantar pelo seu nome e tal. E aí, Eita. pronto, ali foi forte, já comecei a chorar. E então foi a primeira vez que o senhor foi usado ali num culto. O senhor não me conhecia, a gente começou a ir na Mas igreja. Deus conhecia, né? Sim. E foi isso aí que o senhor falou para mim, que o senhor repetiu agora, por isso que eu estou falando. Deus vai te levantar e ele vai te chamar pelo seu nome. E eu chorando ali, amém, não estava entendendo nada. Enfim, muita coisa aconteceu. Não, olha só onde nós estamos. Lá atrás, quando vocês decidiram vir para Alphaville. Talvez vocês nem tinham noção do que ia acontecer. Posso dar a última palavra? Claro. Você não precisa pedir direção a Deus se você já anda com Deus. Amém. A gente fala, Senhor, me dá uma direção. Quem anda com Deus, se eu ando do seu lado, eu não preciso pedir a direção da Cassiane se eu já ando do lado dela. Então andar com Deus é uma decisão de submissão e entrega. Ok? Na mesma direção que ele anda, andar com ele, na verdade, é submeter a sua palavra todos os dias, sendo perfeito, íntegro na entrega. Seria porque ele não vai permitir que você erre? Exemplo, quando o senhor falou, andando com a pastora, então se ela perceber que o senhor está indo para algum lugar, ela mesmo já vai puxar, vai falar, não vai por aí, vamos por aqui? Ele não permite? Seria mais ou menos isso? Ô, Cleito, Deus vai permitir alguns erros na vida. Porque o erro, ele vai te dar... Nós somos humanos. Né? Então Deus vai permitir o erro, porque o erro é didático. Errei aqui. Opa, da mesma forma que o outro pode errar também. A gente só pode exercer misericórdia com o outro quando a gente precisa de misericórdia. A pergunta é, você é do jeito que você gostaria de ser? Não, responde sem pensar. Você é um pouquinho mais alto, tem um pouquinho mais de cabelo, tem os olhos azuis. Com certeza, seria diferente. Seria diferente? Pensa. Agora, tira a forma estética. Você gostaria de ter um emocional? Talvez não, porque você é gestor das emoções e isso talvez seja algo que Deus te deu para poder abençoar outras pessoas. Mas tem gente que fala assim, não, eu trocaria os meus olhos verdes para ter mais controle emocional. Você não vai ver ninguém perfeito. Sim. Sabe por quê? Para você poder ver que exatamente você mesmo, que poderia ser perfeito, não é. Então por que você vai cobrar a perfeição dos outros? Então o seu erro é didático. Deus vai permitir os erros. Não tem jeito. Forte. Isso, muito forte. Então quem veio até aqui, porque quem assistiu até o final pegou mais essa chave valiosa. É por isso que nós temos que quando você cai, ele tem prazer de te levantar. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Mas vai cair, mas você vai ter para poder te levantar. Sim. Muito bom. Pastores, obrigado. Foi muito rico, foi assim, tem que assistir várias vezes, tem muito conteúdo muito forte e profundo aqui. Amém. Através do ministério de vocês, através da vida de vocês. E agradecer também, porque lá atrás, quando vocês tomaram a decisão de obedecer aquilo que Deus estava direcionando, a minha família, a gente se converteu. Descemos as águas juntos. Hoje, tudo que nós vivemos, eu costumo dizer o seguinte, aquilo que eu sonhei para a minha vida, eu já realizei. Dentro das minhas limitações que eu tinha, da minha mentalidade, aquilo que eu sonhava, que eu achava que era impossível, eu já vivi. Hoje, literalmente, o que a gente vive são os sonhos que Deus tinha para a gente. Amém. Porque, por mais que eu sonhasse, eu nunca imaginei viver o que nós vivemos hoje.
E vocês fazem parte disso como instrumentos usados por Deus para nos direcionar, para nos abençoar e para estar nos guiando ali no dia a dia. Eu faço as palavras do Cleiton também as minhas palavras, de verdade. Já falei isso pra vocês. Eu entrei lá, tipo, criança ainda, acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Então tudo que eu aprendi foi debaixo da orientação de vocês, do ministério de vocês. Então, sou fruto do ministério de vocês. Amém. Muito obrigado, gente. E se vocês, eu também sinto a vontade para me corrigir também, porque vocês são meus pastores, tá? Dando essa liberdade. Amém. No público, assim, para todo mundo ver. Amém. E já vamos marcar novamente, porque tem que falar sobre... Tem mais 2 episódios que a gente tem que fazer junto aqui, falar sobre propósito. Eu acho que um tema que a gente precisa abordar aqui, Cleiton, que está muito em voga e está muito disperso, pessoas falando sem autoridade, é sobre o casamento. Sim. Né? Você não podia fazer, sabe o quê? Convidar o Luciano. O Luciano nunca participou de nada. Então, casal... Esse ano a gente completa 29 anos de casados. Olha aí. E 40 anos juntos, eu e Cassiane. Glória a Deus. Não, 41. 42. Eu tô tentando baixar o preço, mas o preço tá elevado. O preço tá lá em cima. É que desde que a gente se conhece, né? Então. Mas eu acho que seria muito legal a gente fazer um para falar sobre casais. Porque tem algo em vocês que eu admiro. Vocês dois, talvez, não sei se vocês têm essa noção, mas a sintonia de vocês dois em cima do altar, ela ensina. Então, quando o senhor brinca com a pastora, quando a pastora brinca com o senhor, esse engajamento, vocês estão ensinando ali de uma maneira mais leve. Então, isso é algo que eu admiro dentro do ministério, dentro do vocês juntos ali em cima, entendeu? Então, é nítido a sintonia de vocês. Vocês ensinam muito para as pessoas ali embaixo, sem saber. Que bom. Amém. Bom. Gente, já falamos aqui, pega esse link, compartilhe e assista novamente, estude esse episódio porque é muito importante, tem coisas aqui muito valiosas. Não tem como Deus não falar com você nesse episódio. Então, se você tinha alguma dúvida, eu tenho certeza que o entendimento chegou para você e agora, com certeza, você vai estar sensível à voz dele. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Valeu!